Fala pessoal, beleza aí com todos? Mais ou menos aqui, vamos dizer assim, que é uma continuação aí do último vídeo, tá? O qual eu mostrei para vocês alguns probleminhas aqui que estão acontecendo no sistema relativos aí à colocação da carga inteira da casa nesse inversor, né? Não é problema com o inversor, como vocês viram aí, tá? Quem não viu o último vídeo aí eu sugiro ver. Vamos ver aqui antes de tudo os parâmetros como estão aqui de geração. Hoje o dia amanheceu nublado, meio chuviscando, e agora por volta das... deixa eu ver o horário aqui. Agora é... pera aí pessoal, deixa eu ver aqui, ligar o relógio aqui. 14h41, certo? E a geração aqui deu uma melhorada, tá? Desde 1h30 abriu o tempo, tá? E aí a geração tá até legal, 62 amperes descendo aí para células, tá? De bateria LiFePO4 aí. Mas novamente eu deixei somente a geração somente para carregar as baterias, tá? Tá bypassado, ó, tá? Bypass aqui, ó, na geração, no consumo, no caso, né? Das minhas cargas, justamente para ver se hoje eu consigo carregar essas benditas baterias aqui famintas, né? Tem 400 amperes aí de LiFePO4 e meu sistema aqui não passa de 2000 watts. Tá, de geração, e juntando o consumo da casa complica, né? E já já a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daí, algumas alternativas que eu tô cogitando, né? Aí o tempo já fechou um pouquinho ali, já caiu a geração aí para 1.33 1330, né? 1350 watts. Deixa eu voltar aqui, ó, tá, o MPPT tá drenando aí, jogando em 53 amperes como um todo, 56. E aqui o watímetro que eu tenho uma parte aqui, mas já subiu novamente. Vamos ver aqui, 1700 watts, tá? E fica assim nesse modelo aí, dando essas osciladas, tá? Mas agora tava 2200 aqui nesse watímetro, olha lá, já tá subindo, tá? Nesse horário aí. E aí pessoal, voltando aqui à questão do problema do DR, já vai para o segundo dia que eu troquei e tá, ó, perfeito, tá? Vamos ver se não é alguma coincidência aí, porque o outro já ficou 3, 4 dias aí sem dar problema nenhum também. Então vou esperar aqui uma semana. Se em uma semana não der mais nenhum problema com o dispositivo DR aí, eu vou considerar que a Siemens aí tá mostrando aí um resultado bem melhor no seu DR do que o outro DR da marca Decorlux, que era o que eu usava aqui. Era um DR de 25 amperes, mas a sensibilidade dele era igual, tá? Os dois eram de 30 miliamperes aí de corrente de fuga para ele atuar. Até agora tá legal, tá perfeito, espero que continue assim. E aí eu não vou nem precisar usar o DR que eu acabei comprando aí meio que de forma precipitada. Eu comprei um DR do tipo ASI, é um DR de alta imunidade, tá? Um DR super imune a correntes aí transitórias, tá? De fuga à terra. E aí, pessoal, o outro problema é a carga, né? Eu falei aí já, é a carga das baterias, a recarga no caso, né? Em tempo hábil, olha lá, ó, 2000 watts, 2008, 2009, 2030. E aqui no inversor, quase 1.9, né, quilowatts aí sendo gerado. Então eu vou sentar aqui, deixa eu tirar algumas coisas da cadeira aqui pra gente bater um papo rápido aqui com relação às alternativas que eu tô cogitando aqui fazer no sistema, e já também fazendo um oferecimento aí para vocês, tá? Quem tiver interesse, mas eu ainda não decidi, é uma coisa que tá no ar ainda, em aberto, não sei se eu vou fazer isso. Pessoal, eu tive uns pensamentos aqui de ontem para hoje, do último vídeo, né, que foi no domingo aí que eu fiz, hoje é segunda, com relação a essa questão aqui de potência disponível em painel e para recarregar a contento aqui essa célula sem eu precisar ficar vindo aqui no sistema, comutando para a concessionária para deixar a energia dos painéis, olha lá, ó, 2200, para deixar a energia dos painéis carregar, né, as baterias aí. Vocês estão vendo aqui que eu tenho duas BMS de 48 volts, tá? Na verdade ela vai até 72 volts, essas duas BMS. E eu tenho duas BMS aqui de 8S, 24 volts, tá? Ela só funciona com 8S.
E o sistema é 24 volts, logicamente, tá? É uma BMS para cada banco de bateria aqui de 100 amperes. O que eu estava pensando em fazer, pessoal? Eu andei pesquisando um inversor de 48 volts, que há um bom tempo eu venho aí pensando, né, cogitando em trocar o meu sistema para 48 volts. Tá? O que melhoraria aqui? A questão de potência disponível em painel. Mas voltando um pouquinho, no vídeo passado eu falei, pessoal, que eu estava cogitando em comprar mais painéis para eu ter mais geração de manhã e mais geração no final da tarde, porque no meio da tarde aqui, como agora, esse inversor aqui, ele está limitado aqui, ó. Vamos ver aqui o MPPT dele. Está limitado aqui, ó, em 80 amperes, certo? Olha aí, ó, 80 amperes, que dá em 24 volts por volta aí dos 2000, arredondando aí para cima 2000 watts, que é o que a gente vê aqui, ó, tá? Já caiu um pouquinho porque o tempo fechou aí um pouco. E as nuvens aqui estão passando bastante, então vai estar sempre aí oscilando, como eu já mostrei. Então, voltando aqui, o raciocínio aqui, né? Se eu colocar mais painel, no horário de pico de geração aí, eu não vou ter melhoras. Vai bater nos 2000 ali, eu vou ficar travado nos 2000, independente da quantidade de painel. Mas eu teria vantagem de ter geração mais cedo. Só que, mais cedo, essa geração aí, por exemplo, de 1000 watts a mais de painel, galera, estaria em torno de uns 300 watts a mais. No máximo aí eu chutaria uns 400 watts a mais ali no início do dia, tá? No 8 da manhã, 9, 9 e meia, 10. Eu acho assim que seria um gasto grande, né? Eu gastaria aí quase R$2.000 entre painel, fixação de painel, conectores, cabo, fio, né? Então, eu pensei melhor aqui, eu falei, será que não é melhor, pensei, né? Será que não é melhor eu comprar um inversor de 48 volts, né? Que ele vai me permitir usar os 1000 watts a mais que eu não estou usando aqui, que meu sistema, meu inversor não consegue usar, tá? Eu tenho um 2980, 2970 watts de painel, mas eu não consigo usar mais do que 2000 no horário de pico. Então eu pensei, é melhor eu comprar um inversor que tenha mais potência de MPPT, né? Com a tensão maior em 48 volts, com os mesmos 80 amperes eu conseguiria ir muito mais, aí creio que passaria dos 4.000 watts de painel, né? Eu teria um aproveitamento total do meu sistema e logicamente, né, conseguiria carregar em tempo hábil aqui, creio eu, né, de uma forma aí mais rápida, o meu banco de bateria. Mas aí, pessoal, eu bati aí em algumas questões, de frente com algumas questões. Um inversor de 48 volts, eu teria que unir minhas células novas, que são essas aqui, com mais 8 células usadas, certo? Isso daqui poderia criar uma condição aqui de desbalanceamento no banco, tá? No banco como um todo. Então, minhas células que hoje entregam em torno de 105 amperes no total, essas aqui, da JH Power, que eu comprei recente, teriam que ser niveladas com essas células de cá, que estão entregando em torno de 98, algumas 95, 94 amperes. Eu teria que testar uma célula a uma para ver as que estão melhores para juntar com essa aqui. E aqui, essas 16 eu uniria para formar um banco de 48 volts. Com relação a essas aqui, estaria tranquilo. Mas essas aqui com essa já teria essa condição, né? Possível condição aí de desbalanceio, né? Umas aí sempre carregam, provavelmente essas aqui sempre carregariam mais rápido do que aquelas outras, né? E aí a BMS ficaria entrando em proteção. Não sei ao certo se eu limitar a tensão ali em 3.4 volts, 3.45 por célula, se somente isso evitaria da BMS ficar entrando em proteção, se essas aqui não iriam carregar muito mais rápido, independente da tensão de recarga estar mais baixa, né? Eu teria que fazer um teste. O colega aí, Diego, aí, que está sempre acompanhando a gente aí, colega também de grupo aí, sugeriu eu fazer um teste aqui mesmo, em 24 volts, e é interessante. Eu mesclar aqui, né, tirar uma nova, colocar uma usada, tirar outra nova, colocar outra usada, fazer uma mescla aqui 4x4, né, dá para fazer 2 bancos aqui, uma mistura, e acompanhar o comportamento, para ver se de fato eu conseguiria fazer esse mix aqui de células em 48 volts, para aí sim eu decidir na compra do inversor de 48 ou um outro modelo de 24,
que é da marca Easun, que eu estou querendo comprar, Easun, que tem também uma opção de 24 volts com um MPPT de corrente mais alta, seria de 110 amperes, mas se for para gastar, pessoal, eu queria gastar logo para uma coisa que vai me dar muito mais potência, né, que é o de 48 volts, vai me entregar mais potência aí de cargas também, apesar de que esse modelo em específico da Yasan aí também dá uma potência mais alta que esse aqui, que é de 3.000 watts, ele tem, se não me engano, 3.800, já daria uma folga aí para mim. Mas é um investimento que, assim, eu queria fazer isso daqui, mas gastando o mínimo possível. O que eu iria propor aqui, inclusive eu falei para vocês aí há alguns minutos atrás, né? Eu iria vender isso aqui, tá? Até já colocaria aí no canal, aí nesse vídeo, já que se tiver interessados nesse inversor da Must aqui, talvez eu vou vender, tá? Eu vou vendê-lo aí para agregar aí recursos para comprar esse inversor aí de 48 volts, que eu iria, claro, adquiri-lo primeiro, né, e depois botar isso aqui à venda. E também, para ajudar no pagamento desse novo inversor aí, eu teria disponível 2 BMS para vender, tá? 2 BMS da JK, também já ajudaria a gente aí na compra desse novo inversor. E eu ficaria só com essas 2 BMS aqui em 48 volts. Eu acho que é uma ideia boa, mas tem a questão aqui das baterias, né? Eu acho que não, eu tenho uma leve impressão que não vai dar um resultado legal misturar essas células, tá? No mesmo banco, mas aí só os testes diriam, tá? Os inversores que eu tô em vista aí de comprar, tem algumas questões que eu tô decidindo aqui também de entrada PV, tensão de entrada. Alguns aí trabalham de 120 a 500 volts, outros já trabalham de 55 a 450. O de 55 a 450 que eu andei olhando e pesquisando é o que me daria mais flexibilidade aí, né? Eu não precisaria mexer lá nas minhas strings, do jeito que estão hoje, eu chegaria aqui, colocaria o inversor e iria funcionar de boa. Já um outro modelo lá de 24 volts, esse que eu mencionei para vocês aí com MPPT de 110 amperes, meus painéis aqui todos teriam que estar em série, tá? Porque ele trabalha no mínimo com 120 volts até 450, 500 volts aí. Em circuito aberto ele trabalharia até 500 volts e em circuito fechado aí ele trabalharia com 450. Então eu teria que interligar todos os meus painéis em série. Alguns poderiam dizer que eu poderia vir a ter problema com sombreamento, com os painéis em série, mas eu conversando com o colega Diego aí, lá no sistema dele, ele não tem, mesmo que tenha sombreamento parcial na série dele, né, nos painéis totalmente em série, ele me passou informação aí que não tem problema em geração. Claro, a geração cai, mas não drasticamente, igual a gente vê o pessoal falando aí, que se você tiver sombreamento em um único painel ali, você vai perder toda a tua série de painéis. Parece que na prática não é assim, tá? Eu não tenho experiência com painéis totalmente em série, tá, para dizer, mas ele me afirmou que lá no sistema dele não tem esse tipo de problema, tá, o que me tranquiliza um pouco mais. E aí eu poderia comprar esse de 24 volts também, com a capacidade maior, e interligar meus painéis tudo em série aí, né? Vou ver. Então estou com esses dois dilemas, tá? Que é o dilema aqui do 48 ou 24, né? A mistura das células aí. E a questão também, se eu comprar o de 24, eu vou ter que ligar meus painéis em série. Então eu estou vendo o que vai compensar mais. Preciso realizar esse teste aqui, infelizmente, né? Desmontar todo o meu banco aqui, fazer um mix de célula usada com célula nova. Vou provavelmente perder o top balance que eu fizer aqui, porque a BMS vai ficar tentando balancear essa diferença, né, de células aí, vai sempre ocorrer, principalmente aí no final da recarga, vai sempre ocorrer essas questões de desbalanceio, então o balanceador vai ficar sempre atuando, né? Então quando eu voltar o sistema aqui para o jeito que está agora, né, em 24 volts aí, com as células cada um aí referente aos seus bancos, provavelmente eu vou ter que refazer top balance, né? Então vai dar um trabalho para fazer esse teste. Confesso que estou com um pouco de preguiça de mexer aqui, de desmontar tudo novamente aí e fazer esse teste, mas é a única forma que eu vou ter aí para descobrir se esse mix de células usadas com nova aí vai dar um resultado bom ou não, né? E aí eu devo ficar realmente com um inversor de 24 volts aí, se
eu não consegui um resultado bom, né? O bom de tudo é que existe, né, um inversor de 24 volts ainda com a capacidade maior do que esse daqui, mas esse daqui para você aí que use no máximo aí 2.000 watts de painel, tá? E queira usar 3.000 watts fazendo uma mistura entre energia armazenada e energia vinda dos seus painéis, é um inversor excelente, tá? Tá funcionando aqui a um problema nenhum, certo? Bati no zoom aí, pessoal, foi mal. Na verdade, na panorâmica, né? Botei mais afastado aí, mas tá de volta aí. Então é um inversor top, né? A marca Must é uma marca bem conceituada, mas tô me vendo aí nessa necessidade de expandir o sistema por conta aí de um banco de 400 amperes. No caso aqui ele se tornaria um banco de 200, né? Quando eu fizer a união dessas células de 100, se eu vier fazer isso, né? Duas células aí, quer dizer, dois bancos de 100 amperes em 48 volts, mas eu não perderia a capacidade em kWh armazenado, tá? A eficiência aí seria talvez até um pouco maior, por ter um pouquinho menos de perda, né, em 48 volts aí, tá? Então é isso, pessoal, é essa questão aí que eu queria mostrar para vocês. Meu quadro aqui, a Streambox AC ainda tá aberta, tá? Ainda não fechei aqui. E na sequência aí eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês aí uma coisa que eu nunca tinha mostrado, que é o meu quadro geral da casa, tá? Esse aqui também vamos dizer que é um quadro geral, mas o outro é o antigo. Esse aqui é só o off-grid, né? Mas agora tá tudo uma coisa só. Algumas vai passar por aqui, vai descer para o outro quadro lá, ou quando como tá para concessionária, vai passar aqui e vai para lá também. E as fases dos chuveiros lá tá só no quadro lá de baixo, tá? Que é no andar aqui de baixo. Então eu vou mostrar aí para vocês na sequência. Na verdade eu já filmei lá, tá? E na edição aí vai entrar essa parte lá do quadro geral da casa, o que foi feito lá e como ele tá hoje para alimentar a casa aí, tá certo, pessoal? Então é isso daí. A geração caiu aqui agora, nublou geral, não tá dando nem 1000 watts agora. Esse aqui marca sempre um pouquinho a mais, 1045 a 10 amperes aí, 10.5 amperes vindo dos painéis. E é isso daí, a Streambox DC tá aí do jeitinho dela, sempre, tá? Como eu mencionei no outro vídeo, eu vou fazer a troca desse disjuntor por um de 125, tá? Para se um dia eu necessitar puxar por um momento curto aí a 125 amperes, que dá os 3.000 watts que esse inversor aqui entrega, esse disjuntor aqui de 100 não vai ser um limitador, tá? Aqui é o disjuntor dos painéis, 40 amperes aí, tá? Serve mais para um liga-desliga de painel, porque a gente não tem essa corrente toda de painel aí, tá? Para ele atuar numa sobrecarga, tá? É muito difícil um disjuntor aí atuar com sobrecarga em painel, certo? Não tem uma corrente muito elevada, então fica mais com uma chave seccionadora aí, entre aspas. Os DPS, né? DPS em Y, pessoal, tá? Assistam meu vídeo aí sobre DPS em Y. Só voltar poucos vídeos aí para trás. Sugiro assistir os 3 últimos vídeos sobre DPS, tá, galera? Bem interessante esse assunto aí, para vocês entenderem melhor aí essa questão de DPS em sistema solar. Tá certo, pessoal? Então é isso daí. Já já a gente vai ali no outro quadro geral da casa. Então, galera, esse aqui é o quadro geral daqui da minha casa. Eu nunca tinha mostrado aí para vocês, tá? Ele tá um pouco aí desorganizado, vamos dizer assim. Tem fios aqui para fazer a retirada ainda, tem algumas questões aqui a serem melhoradas nesse quadro. Mas esse quadro aqui ele tem 13 anos, tá? Ele foi instalado. E aqui, pessoal, o que eu fiz aqui para fazer a ligação geral no sistema off-grid, tá? Desconsiderem esses disjuntores daqui para cá, eles estão aqui só para cobrir espaço, para não ficar aberto, porque eu não encontrei tampa para fechar o buraco que fica aqui no acabamento, né, na tampa do quadro. Então, pessoal, esse quadro aqui era um quadro trifásico, né? Entra 3 fases aqui no DR geral, sai 3 fases e neutro. Aqui a rede ela é 220 por fase, tá? 380 volts trifásico aí, tá? Tem DPS aqui, esses DPS da Clamp aqui eles já vão fazer aí, tá perto de fazer uns 14 anos que estão aqui, ó, tá? Até hoje nunca danificaram. Esse aqui eu tive que trocar, já é um modelo mais novo, tá? Porque teve uma infiltração aqui, pessoal, e oxidou bastante os contatos aqui do DPS, então eu tive que trocar esse aqui. Esse aqui é um DPS neutro terra, tá? Um tanto quanto desnecessário aqui no posicionamento dele, porque aqui é o nosso aterramento aqui é um aterramento TN, tá?
TNS. Então ele chega aqui neutro terra separado, mas lá na entrada ele é equipotencializado a neutro e aterramento, certo? Então, mas como tá a 10 metros, na verdade já deve ter uns 15 metros lá da entrada onde eles estão equipotencializados, então é interessante botar, né, um DPS aqui, tá, entre neutro e terra novamente, então foi colocado, tá? Eu coloquei aqui aí por precaução, tá? Esse disjuntor aqui do lado, ele tá indo lá pro inversor, tá? Eu decidi colocar um disjuntor aqui embaixo também. Eu falo embaixo porque o inversor ele tá no andar de cima ali, tá, pessoal? Então, esse disjuntor aqui, ele tá alimentando lá a fase que vai pro inversor. Eu pego ele aqui na primeira fase aqui, tá? Tá um fiozinho meio estranho, pessoal, porque eu não tinha a cor que eu queria, tá? E eu passei uma fita vermelha, uma fita isolante vermelha, tá? Então ele tá meio até soltando ali. Então derivei ele aqui, tá? E ele vem aqui, passa e sobe aqui em direção aí o outro andar ali onde está o inversor, tá certo? É um quadro que está um pouco, apesar de grande, né? Vou fazer um afastamento aqui, ó. Ele está um pouco congestionado aqui na parte de cima, né? De fios aqui. Tem somente 3 dutos de 32 milímetros, eles estão bem congestionados aí, tá? Então as fases, na verdade, elas estão chegando aqui, tá? A fase da concessionária, as 3 fases, eu derivo daqui para cá, tá? Eu prefiro chegar as fases logo no DPS para manter os fios do DPS o mais curto possível. E aqui eu decidi aterrar todos, né? Sai aqui, ó, pro barramento de aterramento. Aqui estão os neutros, tá? Tem até mais neutros aqui do que a quantidade de disjuntores que tem aqui na casa, tá? Mas é porque a gente tem que fazer algumas derivações de neutro aqui dentro mesmo. E isso daqui, pessoal, foi para separar os neutros do chuveiro. Foi a gambiarra aqui, vamos dizer assim, gambiarra, né? Tá até, vamos considerar assim, relativamente bem feito. Só tá solto, mas tá bem firme, ó, ninguém mexe aqui, tá? Fica fechado, não tem perigo de bater em outro local. Então eu peguei um barramento que eu tinha, tá? E fiz os neutros do chuveiro, o neutro que sai do DR, tá? O DR hoje só está servindo para o chuveiro, tá? A casa está toda alimentada via off-grid. Então os neutros, né? Separei, esses neutros aqui estavam aqui em cima, tá? O neutro do DR também ia aqui para cima. Agora aqui tá chegando só o neutro do inversor, tá? Aqui em cima. E parte para casa o resto dos neutros aí. Os aterramentos também, tá? Que já tava antes aí também, vai para as tomadas e tudo, chuveiro. E aqui o que acontece aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui, aqui embaixo, né? Aqui tá os neutros, como eu falei, os neutros do chuveiro. 3 fases, aí as 3 fases descem, tá? E elas entram aqui em cada disjuntor de cada chuveiro. São 3 chuveiros que a gente tem aqui, tá? Então é uma fase por chuveiro. Antes de fazer aqui a separação, estão vendo aqui que tá separado o barramento? Ó. Tinha um barramento trifásico aqui, certo? Ligando, então eu comprei um barramento monofásico, tá? Esse cabinho amarelo aqui é o cabo que vem do inversor, tá? Então ele está alimentando agora todos os disjuntores para cá da casa, tá? Então basicamente é isso daí, fiz a separação de barramento aqui de fase, tá? Chuveiros para cá. A fase que tá, vamos dizer assim, fase entre aspas, né, do inversor, que vem para cá, ou se o inversor como tá para concessionária, ele vai jogar concessionária aqui também, que seria essa fase aqui, ó. A fase aqui que tá na posição 1 do DR da Siemens aqui, um DR de 40 amperes. Algumas pessoas podem questionar, e o disjuntor geral? Você não tem disjuntor geral no seu trifásico aqui? Tem, pessoal, mas lá na entrada, tá? Aqui ocuparia muito espaço, apesar de ter um espacinho a mais aqui, né? A gente tem um disjuntor lá na entrada, lá no padrão do medidor, então eu não vejo necessidade de ter um disjuntor geral aqui dentro do quadro também. Tá? Em vista de muitos quadros aí, a organização não tá perfeita, tá? Mas tem terminal aí na maioria dos fios. Vai sair fio aqui, acho que eu falei no início, esse fio aqui, eu nem lembro mais o que é, pessoal. Mas eu acho que era um outro chuveiro que a gente tinha, não tem mais, tá? Vai ser tirado, tem neutro sobrando aqui também. Então vai ser tirado aqui, acho que tem mais uns 2 fios sobrando aqui que eu vou tirar depois para dar uma organizada aí nesse quadro. Isso aqui eu também vou tentar fixar com parafuso aqui, ó, na lateral, tá? Dá para botar um parafuso aqui no meio, ó, tá? E fixar ele aqui na lateral para ficar melhor. Eu poderia ter comprado no barramento original e colocado aqui, ó, tá? Tem um barramento, essa caixa aqui também é da Siemens, tá? Eu vou pegar aqui a tampa dela, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui a tampa dela, tá? Ela vem com as orientações aí de advertências, de DR e tudo mais.
tá? Então, aqui, ó, eu tava falando do que, galera? Perdi o fio da meada, que ó, tem outro fio solto aqui, eu esqueci o que eu tava comentando. Mas, enfim, vai ser feita a organização depois desse quadro aqui, retirada de fios, né? E talvez, pessoal, eu tenha necessidade de retirar alguma carga do sistema. Então, eu vou ver o que eu posso fazer aqui, tá? Colocar uma parte da casa aqui, onde tem um consumo relativamente menor aí, mais considerável, por conta do que eu expliquei no último vídeo, né? Não estou conseguindo carregar as baterias completamente depois que eu coloquei a casa inteira no sistema, tá? Então é isso daí. Eu ia falar alguma coisa a mais, pessoal, mas eu me esqueci. Eu mudei o assunto ali para falar da tampa ali do quadro aqui e me esqueci, tá? Acho que eu tava falando da marca do DR e a caixa também é da Siemens, né? Eu acho que era isso. Mas é isso daí, ó. Barramento neutro, terra. Tá aqui embaixo. Ah, sim, pessoal, lembrei. Eu poderia ter colocado o barramento aqui embaixo, né? Comprado o barramento original aqui da Siemens. Só que, pessoal, aqui meus neutros aqui em cima não tem mais condição. Nem esses aqui não tem tamanho suficiente para eu movê-los aqui para baixo, ó. Tá? Eu tenho mais 2 espaços aqui para barramento. Vocês considerem a sujeira aí, pessoal. Como eu falei, é um quadro antigo, tá? Eu não limpei para filmar aí para vocês. Então, não teria como, né, transferir o posicionamento atual. Nem os fios de aterramento já estão no limite aqui, tá? Não tenho como mover de posição. Por isso que eu fiz isso daqui, ó, tá? Senão eu teria comprado. Poderia emendar, né? Alguns podem aí falar, por que você não emendou o fio? Preferi fazer assim, pessoal. Tava mais prático para fazer assim, né? Se eu for emendar todos os fios aqui só para mudar de posição, aqui vai ser só uma questão de estética mesmo, né? Desceria ali por trás, certinho. Colocaria tudo aqui embaixo, mas eu teria que fazer emenda em cada fio. Então, é isso daí. Beleza, pessoal?